Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, o Senhor nos dá hoje uma palavra muito forte, muito importante. É uma palavra que nos convida a um total abandono nas mãos de Deus e também a consciência, caríssimos irmãos, de que por nós nada podemos fazer. Então nós temos que ter consciência dos nossos pecados, da nossa miséria, para ir ao encontro do Senhor, né? E para que Ele também venha ao nosso encontro e nos dê a conversão, nos dê a salvação, aquilo que pedia, né, o profeta Oséias e o Salmo responsorial também, que é esse conhecimento que o homem deve ter de si mesmo. Assim dizia o profeta Oséias, dizendo que não era a força, não era a Síria, né, que nos salvará, mas é o poder de Deus, caríssimos irmãos, diante do homem que volta o seu coração para Ele. Deus também se volta com as suas graças, com as suas bênçãos, ao homem que procura sinceramente a Deus, que procura deixar o seu caminho de pecado, a sua perversidade. Deus vai ao encontro desse homem. Por isso que Davi, quando o profeta revela a ele que ele era um grande pecador, que nada fugia aos olhos de Deus, o que é que faz Davi? Ele se humilha, ele reconhece esse pecador, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Por quê? Porque eu estou sujo do pecado. Lavai-me inteiramente do pecado, pagai completamente a minha culpa. Assim, dizia o rei Davi: vós amais os corações que são sinceros, porque não adianta, caríssimos irmãos, escondermos. De Deus não se esconde. Podemos esconder dos homens, colocar ali uma cara tão bonitinha, piedosa e tudo mais, mas Deus sabe aquilo que está dentro do coração do homem. Deus vê o interior, Então, caríssimos irmãos, vós amais, diz o rei Davi, os corações que são sinceros diante de Deus. Essa sinceridade que Deus quer de cada um de nós, para que nos conheçamos e peçamos a Deus: então, Senhor, purificai-me dos meus pecados, criai em mim um coração que seja puro, dai-me um espírito decidido pelo reino de Deus, pela salvação, dai-me a alegria de ser salvo. Para que tudo isso, para abrir os meus lábios e cantar, e anunciar o vosso louvor, porque é para isso que Jesus aqui manda os seus discípulos. Mas os discípulos não podem anunciar o reino de Deus se eles não estão purificados, se eles não estão na graça de Deus. Como podemos anunciar o reino de Deus se o pecado mora em nós? É uma incoerência da nossa fé. Isso aqui é muito importante, caríssimos irmãos. Podemos sim falar palavras bonitas, mas, caríssimos irmãos, é a vida na graça que mostra que Cristo está presente em nós. Não são apenas palavras. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, de Jesus. Então, a palavra deve ser coerente com a vida, com os atos.
Por isso que Jesus manda os seus discípulos ali, né, como, né, ovelhas no meio de lobos, né? Parece uma injustiça, né, da parte de Jesus, mas como Jesus mandar ali os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos? O que uma ovelha pode fazer no meio de um lobo? Nada! Mas é claro que ela não pode fazer nada, porque quem faz é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai agir ali por meio dos seus discípulos, é Ele que vai defender-nos do mal, é Ele, é Cristo, o Cordeiro imolado, aquele que não abriu a boca e que com a sua morte destruiu a morte e o pecado. É esta mansidão de Cristo que nos salvou e que Ele nos chama a ter hoje. Isso não quer dizer que não nos defendamos do mal, claro que podemos defender, mas a vitória vem de nosso Senhor Jesus Cristo, andando, né, com essa prudência das serpentes, né, e a simplicidade das pombas. A serpente sempre defende a sua cabeça. Essa prudência é para defender a Cristo, que é a cabeça da igreja, defender a graça de Deus dentro de nós, com muita prudência, mas também com muita simplicidade, não temendo os homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, o Senhor manda os seus discípulos e manda a cada um de nós na nossa vida também, não vos preocupeis, porque como Ele dizia para aquelas senhoras que choravam, quando Jesus carregava a cruz no Calvário, Jesus diz: não choreis por mim, mas pelos vossos filhos, porque se assim se faz com o lenho verde, o que será do seco? O lenho verde é Cristo, o lenho seco somos nós, que basta uma faísquinha, para pegarmos fogo, né? Então, caríssimos irmãos, o Senhor nos convida a cada um de nós: não vos preocupeis, porque o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade, aquele que conduz a toda a verdade, é Ele que falará em cada um de nós. É o Espírito do vosso Pai, de Jesus. Mesmo diante aqui de todas essas adversidades, esses sofrimentos, aqui, da incompreensão dos homens, porque de Jesus a perseguição começará ali na própria família. Aqui está falando dos fins dos tempos, sim, mas não está muito longe de nós, não. Quantos jovens têm a perseguição da própria família, que não quer que eles se tornem cristãos? Quantas esposas ou quantos maridos que estão ali firmes na sua fé, e a sua esposa ou seu marido acha que isso tudo não vale nada, que isso é uma perca de tempo. É isso, essa perseguição aqui, caríssimos irmãos, que tende a crescer, sim, sim. Porém, Jesus nos diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo, por mais que sejamos odiados por causa do nome de Jesus. É necessária a perseverança e a constância na vida de fé, de Jesus, porque a vitória está preparada a cada um de nós. Então, coragem, caríssimos irmãos, nos animemos em Cristo, porque tempos difíceis virão, para cada um de nós, onde o Senhor nos chamará a defender a nossa fé, a defender a nossa fé do mundo, a defender a nossa fé das pessoas, a defender a nossa fé do pecado, defender sempre a nossa fé, com muita prudência e com muita simplicidade, daquele que se entrega totalmente nas mãos de Deus e deixa o Senhor conduzir, que não resiste a Deus. Por isso que o Evangelho sempre fala, o reino dos céus é dos pequeninos, das crianças que não resistem,
Então o Senhor quer essa nossa disponibilidade, essa gratuidade, essa total entrega, né, da nossa vida nas mãos de Deus, e uma total também submissão e obediência, porque se não obedecemos a Deus, caríssimos irmãos, esta vida, a vida eterna não se realizará em nós, né? Para ir na vida eterna eu preciso estar de acordo com aquele que me chama, de acordo, né? Estar de acordo é estar bem com Deus. Estar bem com Deus é viver uma vida na graça e não no pecado. Então coragem, né? Que o Senhor nos ajude a cada dia nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Saber que a minha salvação está em Cristo, está em fazer a vontade de Deus e não a minha, né? Por melhor que seja a nossa vontade, por mais altos que sejam os nossos ideais, de bondade, nada se compara com a vida na graça, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então pensamos ao Senhor, que nos ajude a vivermos nessa sua vontade, nessa total consciência de si mesmo, daquilo que eu sou, que eu não posso me salvar sozinho, porque eu sou um grande pecador. Deixe então Deus agir na tua vida, e verás que Deus fará maravilhas, como fez na vida dos santos. O Salmo falava aqui do rei Davi, que tinha um coração como o coração de Deus. Como que era o coração de Davi? Era um coração que se humilhava diante de Deus e dos homens. Enquanto ele fugia do seu próprio filho que queria matá-lo, um outro parente de Saul jogava pedra nele, xingando ele. E os soldados de Davi que queriam lá e cortar a cabeça daquele homem, para que não xingasse, insultasse e apedrejasse a Davi. Mas Davi, com muita humildade, diz: se é Deus quem o mandou, que me xingasse, que me jogasse pedra, quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Talvez Deus mude todo esse sofrimento que eu estou passando em graças e bênçãos. E assim se vê, a total humildade e disposição de Davi, mesmo sendo grande pecador. Então é para nós hoje, sim, um exemplo, caríssimos irmãos, de não resistirmos a Deus, não resista a Deus, mas deixe Deus entrar na tua vida e te conduzir, a esta vida eterna que Ele tem preparado, mesmo que cheguemos a isso, de estar fugindo dos homens. Aqui diz Jesus: quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis preparando a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, caríssimos irmãos, enquanto o Senhor nos dá força para lutarmos contra o mal, nós vamos lutar sim. Para quê? Para defender essa graça de Deus em nós. Isso é o mais importante. Que essa Santa Missa nos ajude, nos fortaleça e que possamos nos unir a esse santo sacrifício que hoje Cristo se oferece por cada um de nós, o sacrifício da cruz para a nossa salvação. Una-te a Cristo, oferecendo também a tua vida a Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.